Então estamos iniciando. Bom dia a todos. Hoje nós estamos iniciando mais uma web aula. Hoje nós vamos estar falando de inventário de bens imóveis permanentes de 2015. Vai ser nosso palestrante hoje é o professor Marco Túlio, também que é analista de sistema, trabalha na TI com a gente aí, vai estar fazendo as orientações. Enquanto isso, a gente está com alguns problemas em outras máquinas. Daqui a pouco a gente vai estar monitorando e dando suporte maior. A gente vai estar iniciando a web aula, começando. Eu vou pedir para o pessoal de escritório regional de Rondonópolis, o Valdemir ali. Bom, Valdemir? Valdemir, pessoal do escritório regional de Rondonópolis. Se puder clicar para a gente, para poder fechar somente a câmera de vocês. É só clicar dentro do negócio, só para a câmera, só para o professor Marco ficar aqui aberta. É só clicar e tirar a câmera que ela faz, tá bom? Eu vou já mudar o layout para vocês, que é o layout da apresentação. Todo mundo já vai estar com a sua apresentação. Esse vai ser o nosso formato. Lembrando que a dinâmica é, primeiro a apresentação do professor, essa apresentação vai correr normalmente, e logo, ou ele autorizando, ou logo após a apresentação, vocês vão poder fazer as suas perguntas. E as suas perguntas devem ser inseridas aqui em cima do que eu estou apontando, que é onde nós temos o nosso bate-papo, tá bom? As nossas perguntas vão ser realizadas através do bate-papo. Então, sem mais delongas, sem mais demoras, vamos aqui chamar Marco Túlio para começar a sua apresentação. Bom dia a todos. É a primeira vez que eu estou aqui fazendo essa apresentação pela web aula. Né? Lembrou pegar um café para mim. Deve ser. Sou Marco Túlio, de analista de sistemas, e estou como presidente da Comissão de Inventário de 2015. Tenho participado dessa comissão tem uns 3 anos e verificado a necessidade de várias ações dentro do sistema. A questão de regularizar todo esse falso estoque que a gente tem no nosso tema, né? Então, a necessidade de fazer essa... Bom dia, Eda. Vem? A caixa de som nossa é boa. Ela reza sobre a forma como vai ser feito o inventário, né? E ela diz o seguinte: no artigo 1º, ficam estabelecidos os procedimentos para a realização do inventário físico e financeiro de bens móveis patrimoniais do exercício de 2015, pertencentes ao acervo patrimonial da Secretaria de Estado de Saúde. Alô, melhorou agora? Bom dia, Ninha. Melhorou agora? E o quê? Então, tá. vamos voltar aqui. Melhorou. 51. Artigo 1º. Ficam estabelecidos os procedimentos para a realização do inventário físico e financeiro de bens móveis patrimoniais permanentes do exercício de 2015, pertencentes ao acervo patrimonial da Secretaria de Estado de Saúde. Artigo 2º. A gestão dos bens patrimoniais móveis permanentes da Secretaria de Estado de Saúde é atribuição e competência da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica. Artigo 3º, ela fala sobre o que é inventário. Inventário é um procedimento administrativo realizado por meio de levantamento físico e consiste no arrolamento físico e financeiro de todos os bens existentes. Será realizado de forma descentralizada em todas as unidades da SES.
obedecendo ao cronograma anual de inventário estabelecido pela Secretaria de Junta de Administração Sistêmica. Conceitos. O artigo 4º fala sobre os conceitos que devemos saber. Né? Carga patrimonial é a totalidade de bens móveis e responsabilidade de um servidor. Agente patrimonial. Parece que é tipo alto, né? Tá saindo nada. Voltando aqui. Agente patrimonial é todo servidor indicado para assumir a responsabilidade pela carga patrimonial do bem, mediante a assinatura do termo de responsabilidade patrimonial. O termo de responsabilidade patrimonial é o termo de aceitação e concordância daquele que possui a guarda e responsabilidade sobre o bem. Nos conceitos, material permanente é aquele que, em razão do seu uso corrente, não perde a sua identidade física ou tem sua durabilidade superior a 2 anos. Parâmetros excludentes: durabilidade, transformabilidade, fragilidade, perecibilidade, incorporabilidade. As dúvidas aqui podem ser relacionadas aqui com a transformabilidade, produtos que você vai comprar para poder constituir um novo bem. Né? Então, o produto que você compra antes, digamos a matéria-prima, ele não é um material permanente, é um material de consumo. E a incorporabilidade é no mesmo sentido, dando o exemplo do computador. Quando você compra HD, uma memória, o teclado, o mouse, ele vai incorporar em um bem, que é o microcomputador, e vai virar o bem permanente, que é o microcomputador. O que compõe ele seria material de consumo. Unidade administrativa, material de consumo é aqueles que, em razão do seu uso corrente, perdem sua identidade física em 2 anos, ou têm sua utilização limitada, perdem a esse período, utilização limitada a esse período. Perguntando aqui se eu estou usando fone, mas eu já testei 3 vezes a caixa de som e nenhuma funciona. Só tem a opção de ouvir. Beleza. Unidade administrativa é o setor constante no organograma e no decreto da estrutura organizacional da entidade, tais como superintendências, coordenadorias, gerências, entre outros. Unidade de localização é a menor unidade administrativa ou endereço do setor, onde o bem está localizado, situado, tais como sala de reunião, copa, galpão e outros espaços físicos. Objetivos do inventário, voltando aqui na portaria 51, artigo 5º, são objetivos da elaboração do inventário físico e financeiro de bens patrimoniais. Verificar a existência e localização dos bens patrimoniais. Fornecer subsídios e contribuir para maior eficiência e transparência na gestão do acervo patrimonial. Permitir melhor planejamento, avaliação e controle dos bens móveis, mantendo os registros devidamente atualizados. Permitir a confrontação entre os registros do FIPLAN e sua posterior adequação. Possibilitar a atualização do valor do ativo patrimonial. Fornecer informações aos órgãos de controle e compor a prestação de contas física e financeira das SES. Encerramento de cada exercício. E confirmar as responsabilidades pela guarda dos bens patrimoniais móveis. Artigo 6º. O levantamento patrimonial descentralizado será realizado por subcomissões descentralizadas. A Comissão Central de Inventário será instituída pelo secretário adjunto, Administração Sistêmica, com o objetivo de coordenar e orientar as atividades das subcomissões. Parágrafo 2º. Subcomissões descentralizadas serão instituídas pelo titular da unidade, composta de no mínimo 3 servidores, preferencialmente do quadro efetivo da SES. Caberá também à Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica instituir subcomissão descentralizada de inventário para a unidade central. As unidades sob gestão das OSS
deverão constituir suas respectivas subcomissões descentralizadas de inventário para a realização do inventário no âmbito de sua responsabilidade, sendo que no mínimo um membro deverá ser servidor efetivo. Artigo 7. Sobre orientações às subcomissões. Deverá constar obrigatoriamente no relatório final a ser encarregado à Comissão Central do Inventário a relação de carga patrimonial da unidade, contendo todos os bens localizados no inventário, assinada pelo respectivo titular da unidade. Durante a realização do inventário, ficará suspensa toda e qualquer atividade que envolva movimentação física de bens. Nenhum bem móvel patrimonial permanente poderá deixar de figurar no relatório final do inventário de cada unidade. Atribuições à Comissão Central. Artigo 10. Ordenar e orientar as subcomissões quanto aos procedimentos necessários à realização do inventário, receber das subcomissões os relatórios finais do inventário físico, emitir relatório preliminar e submeter a autorização do secretário adjunto da Administração Sistêmica em caso de necessidade de baixa de bens extraviados ou considerados inservíveis, emitir o relatório conclusivo com os fatos narrados nos relatórios das subcomissões, encaminhar o relatório conclusivo ao secretário adjunto de Administração Sistêmica para posterior envio à Coordenadoria Financeira e Contábil para demais providências. Artigo 11. São atribuições das subcomissões de inventário realizar o levantamento físico dos bens de sua unidade, sobre a coordenação, suporte, apoio e orientação da Comissão Central do Inventário e da Gerência de Patrimônio. Solicitar o livre acesso a qualquer local da unidade para a realização do levantamento físico dos bens. Requisitar da respectiva unidade servidores, equipamentos, transporte, materiais e tudo mais que possa contribuir para o bom desempenho das atividades da subcomissão. Emitir e encaminhar à Comissão Central o relatório final de inventário, relatando as observações constatadas durante o processo de inventário, os procedimentos realizados, a situação geral do patrimônio da unidade e as sugestões para corrigir irregularidades encontradas. Atribuições aos presidentes das subcomissões. Artigo 12. São atribuições do presidente de cada subcomissão acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela subcomissão, ratificar o relatório final de inventário de sua unidade e encaminhar à Comissão Central de Inventário, no prazo estipulado, o relatório final e toda a documentação relativa ao levantamento físico dos bens móveis da unidade, constando sua assinatura e do gestor da unidade. Outros destaques da Portaria 51. Artigo 15. Todo servidor público poderá ser chamado à responsabilidade pelo desaparecimento de bens que lhes forem confiados para guarda ou uso, bem como pelo dano que, dolosa ou culposamente, causar a qualquer bem, esteja ou não sob a sua guarda. As eventuais irregularidades apuradas após a finalização do inventário físico e financeiro de bens móveis patrimoniais do acervo das SES serão tratadas pela Administração Superior das SES. Saindo da Portaria 51, vamos registrar aqui quais são as atribuições dentro do Estatuto do Servidor, no que tange aos deveres dos servidores. São deveres do funcionário exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal às instituições a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com a da moralidade administrativa e tratar com urbanidade as pessoas. E das proibições, ao servidor público é proibido retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição, recusar fé a documentos públicos, opor resistência injustificada ao andamento do documento em processo ou execução de serviço,
referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso a autoridades públicas ou aos atos do poder público, mediante manifestação escrita ou oral, podendo, porém, criticar ato do poder público do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço em trabalho assinado. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que seja sua responsabilidade ou de seu subordinado. Proceder de forma desidiosa. Bom, vamos agora entrar na contextualização do patrimônio da SES desde a implantação do sistema SIGPAT. Né? O sistema atual que gere o patrimônio da SES é o SIGPAT, um sistema desenvolvido pela uma empresa chamada Linkdata, contratada pela administração verdes anteriores, né, acho que 2009, e ele é um sistema corporativo que todos os outros órgãos e entidades eles usam no âmbito do estado de Mato Grosso. Né? A forma como foi feita a carga de informações, ela foi feita através de uma migração de dados de duas plataformas antigas da SES, o SLPNet e SGAP, né? E isso gerou muitas inconsistências de informações, né? Levando produtos que antes era considerado patrimônio, agora considerado consumo, para dentro da base. Né? As transferências que foram feitas nesse período também ela não foi alimentada dentro do sistema. Né? Desde o início já deveria ter sido colocado para que todos os setores, as unidades da SES, utilizassem o sistema para poder fazer essas transferências. Né? Então, isso tudo gerou essa inconsistência dessas informações. No levantamento inicial, feito pela empresa Linkdata, também foi gerado alguns outros problemas, como a origem dos bens não cotejados, né? Que seria a associação da plaqueta velha com a plaqueta nova. Né? Todos os bens de dentro da secretaria deveriam conter essa nova plaqueta. Tá? Uma plaqueta que tem o código de barra. Tá? E isso tudo, essa inconsistência dessas informações, na hora que os gestores tiraram os relatórios dentro do sistema e foram confrontar com a realidade, isso gerou descrédito por parte dos gestores devido às inconsistências do sistema. Bens já depreciados, baixados, obsoletos, já transferidos para outras unidades. Né? E uma outra coisa que aconteceu foi a falta de pessoal para alimentar todas as transferências das unidades. A centralização dessas ações no sistema de patrimônio. Se isso já tivesse sido descentralizado desde o início, essa inconsistência teria sido menor. Né? Teria sido sanada desde o início. Continuando a contextualização, então, devido aos problemas da inconsistência das informações, não foi realizada a responsabilização das cargas patrimoniais. Essa questão da responsabilização é uma solicitação, é uma exigência do TCE para que seja realizado o inventário e seja emitido os termos de responsabilidade e atribuído a responsabilidade aos gestores de cada setor. Né? Então, devido à inconsistência, não foram cadastrados responsáveis pelas cargas patrimoniais e não foram emitidos os termos de responsabilidade patrimonial. Bom, e em consequência também dos problemas dessas inconsistências das informações, os inventários também não foram realizados, devido às inconsistências e à forma como foi planejado o inventário. A priori, sempre quando foi feito o inventário, ele levava em consideração que todos os bens de todos os municípios deveriam ser levantados. Né? E as publicações das portarias sempre foram insuficientes, o tempo foi insuficiente para a realização do inventário. Porque esse ano a gente conseguiu que essa portaria fosse instituída desde
de março, né, foi publicada a portaria do inventário, né, para poder a gente ter tempo para poder realizar e ter tempo para poder ajustar, para regularizar toda essa questão do inventário. E pouca disponibilidade de pessoal para a realização do inventário, né? Geralmente era colocado uma comissão composta de, no mínimo, 3 pessoas. Acho que no máximo colocava umas 7 pessoas para realizar esse inventário em todos os municípios. São 144, 145 municípios. Todos eles têm bens da SES, né? Essa questão dos municípios também é um outro problema que a gente vai ter que atacar de uma forma legal, né? Está sendo feito transferências de 2 formas e a gente precisa que os gestores nossos definam qual que é a forma que deva ser realizada essas transferências. Uma é aquela transferência permanente e a outra está sendo aquela transferência temporária através de cessão de uso, né? Então, esse ano a gente não vai atacar, por enquanto, a questão dos municípios. Vamos realizar os inventários de dentro dos setores que constam dentro do organograma da SES. Outros problemas, né, quanto à realização do inventário foi a alta complexidade para as soluções dos problemas apresentados, né? Todas essas soluções que eu vou estar demonstrando para vocês aqui foram já verificadas em anos anteriores, mas sempre falta de tempo, falta de disponibilidade de pessoal, e assim, também a falta de comprometimento dos gestores, né, a gente não conseguia realizar. E, a última aí, a falta de credibilidade dos colegas para a realização do inventário. Também é outro problema. A gente sempre enfrenta, se depara com as pessoas dizendo, né, que esse é um problema sem solução, né? Então, nós temos esse desafio. Eu conto com vocês aí, com todos vocês das subcomissões, né? Agradeço a participação de vocês, tá? E espero que ao final do nosso trabalho a gente possa estar comemorando aí essa solução para esse grande problema da SES, tá? Passando aqui. Proposta de trabalho. A atual gestão está comprometida na realização da regularização patrimonial e inventário dos bens móveis permanentes de 2015. A regularização dos bens móveis permanentes ele vai passar por eliminar os bens não cotejados, baixar todos os bens não encontrados e eliminar os cadastros incorretos no SIGPAT, bens, o ELIS, os logins, etc. Cada setor informará os bens constantes em seu setor. Os bens não encontrados serão remanejados do setor inventariado. Essa é a forma como a gente vai trabalhar. Todo responsável por cargas patrimoniais serão cadastrados no sistema SIGPAT. Será emitido todos os termos de responsabilidade patrimonial. As transferências de bens móveis permanentes serão realizadas pelos setores, utilizando o sistema SIGPAT. E uma cópia do termo de transferência será repassado para o setor do patrimônio da SES para conhecimento da ação realizada. E apresentar o relatório final de inventário de bens móveis permanentes do ano 2015. Essa outra parte, que o tópico anterior, que eu falei sobre as transferências utilizadas pelos setores, realizadas pelos setores, isso vai ser após um treinamento na utilização da ferramenta do sistema SIGPAT. Tá? Isso vai ser um treinamento a posteriori que a gente vai agendar com vocês depois. Tá? Orientações para a realização do inventário 2015. A elaboração do cronograma e suas fases. Composição das subcomissões de inventário. Isso conseguimos aí publicar todas as subcomissões de todas as unidades. Tá? Isso foi uma realização já, um avanço já para esse ano. Treinamento para repasse das orientações das atividades de regularização e inventário. Esse tópico já é o que a gente está realizando hoje. Levantamento dos bens móveis permanentes. Né? Treinamento dos funcionários do SIGPAT que serão utilizados no inventário.
e lançamento dos bens no inventário do setor, no sistema SIGPAT. E depois do lançamento, aqueles que a gente não conseguir lançar no sistema, isso vai gerar uma investigação dos bens encontrados não lançados no sistema SIGPAT, inventário. Né? Depois que a gente conseguir lançar todos os bens, a subcomissão vai elaborar o relatório final, né, de inventário da subcomissão. E a comissão central, por fim, elaborará o relatório final de inventário a ser apresentado aos órgãos responsáveis. Tá? O cronograma em fases de inventário. Treinamento, estou colocando que a gente começou essa fase de treinamento no dia 22/5, estamos concluindo ela dia 24/6, no dia de hoje. Né? E começando a partir de amanhã a fase de preparação. Tá? Eu vou dizer o que é a preparação logo a seguida. 25/6 a 17/5. Levantamento e lançamento do dia 16/7 a dia 15/8. A investigação de 16/8 a 31/8. E até o final do ano a gente tem para a gente finalizar todas as regularizações, né? Concluir os relatórios e apresentar aos órgãos responsáveis. Mas creio que antes disso a gente já consiga terminar. Preparação. O que eu espero na fase da preparação? Que a gente consiga cadastrar todas as UAs e ULs dos setores. Cadastrar os responsáveis pelas ULs. Atualizar os logins de cada UA. Né? Transferência dos bens entre as ULs anteriores e atuais. A gente vai bloquear as ULs que não existirem mais, ou que forem duplicadas, e vamos transferir esses bens para as ULs que a gente for inventariar. O cadastramento das subcomissões, isso já vai poder começar agora, já está todas as subcomissões publicadas. E abrir os inventários das unidades de localização. Vou esperar que vocês passem as UAs e ULs de cada subcomissão e, após o recebimento dessas UAs e ULs, a gente vai abrir os inventários dessas ULs. Levantamento e lançamento. Levantamento e lançamento, a gente elaborou uma ficha de levantamento patrimonial que vai padronizar o trabalho dos lançamentos dos dados do inventário nessa ficha. Né? Os dados que contém nessa ficha são os dados necessários para que a gente possa lançar dentro do sistema SIGPAT. Tá? E auxiliar também na investigação, quando você fizer uma descrição dos dados mais detalhada possível. Né? Depois do preenchimento da ficha de levantamento anual, a gente vai lançar os bens no sistema SIGPAT. E depois do lançamento, aqueles bens que a gente não conseguir cadastrar no SIGPAT, a gente vai passar esses bens para uma outra ficha, que é a ficha de bens não cadastrados. Tá? A ficha de levantamento tem esse seguinte formato. A gente vai colocar o A, a UL, né, o responsável por aquela UL, e cada UL a gente vai preencher uma ficha dessa aí. Uma ficha que a gente pode estar utilizando várias fichas para poder fazer o inventário de cada localidade, né, cada unidade de localização. E vamos colocar o número patrimonial, que é o número com o código de barra, o número antigo, tá, que tem aquela etiqueta com fundo preto ou com fundo verde, dependendo do tempo do bem, né, a descrição do bem e a situação que o bem se encontra, se ele é ótimo, ruim, péssimo ou bom. Temos uma tabela que descreve como a gente avaliar essa situação do bem, que está dessa forma. Avaliação da situação física dos bens. Ótimo quando o bem que não apresenta avarias ou desgaste, podendo ser utilizado na totalidade de suas especificações técnicas e capacidade operacional.
com, bem que embora possa apresentar alguma avaria ou desgaste, esteja em boas condições de uso. Ruim, bem que ainda está em uso mesmo em condições precárias, em virtude de avarias ou desgaste natural. E péssimo, bem que não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina, devido à perda de suas características em virtude de avarias ou desgaste natural. Tá? A gente fez o preenchimento da ficha de levantamento e transcrevemos as informações para dentro do inventário do sistema SIGPAT. Aqueles bens que a gente não conseguir lançar no sistema SIGPAT, a gente vai transcrever para essa outra ficha, que é a relação de bens não cadastrados no SIGPAT. Tá? Transcreve do jeito que foi feito o levantamento. Certo? Isso vai servir para que a gente entre na próxima fase do nosso inventário, que é a fase de investigação. Tá? O porquê que esse bem não foi encontrado dentro do sistema SIGPAT? Ele pode ter sido, não ter sido lançado no sistema SIGPAT por alguns motivos. Um dos motivos é a falta de cotejamento dele. Aquilo que eu já disse anteriormente, que foi gerado, que faltou o casamento entre a plaqueta velha e a plaqueta nova. Tá? Então, a gente tem uma lista de bens não cotejados fornecida pela SAD e vamos fornecer para cada subcomissão, e que a primeira busca, a primeira investigação a ser feita, utilizando a planilha de bens não cadastrados, é procurar pelo bem nessa lista de bens não cotejados, através do número patrimonial novo, que tem o código de barra. Tá? Se eu encontrar o bem na ficha, nessa lista de bens não cotejados, eu vou lançar esse bem na terceira ficha, que é a ficha de bens para cotejamento. Tá? Essa ficha será enviada à SAD para que seja feito o correto cotejamento dos bens constantes nessa lista. Após o cotejamento, os bens dessa lista deverá ser lançado no respectivo inventário da unidade de localização. Caso o bem seja localizado e não tenha número antigo, o bem deverá ser associado a bens que não estiverem como não encontrados no inventário da SOL. Assim poderá ser lançado na ficha de bens para cotejamento. Tá? Os bens não cadastrados que não forem localizados na lista de não cotejados poderão ser associados a bens que estiverem como não encontrados no inventário da SOL ou de outras ULs. E o último caso é ser incorporados caso a descrição do bem não coincida com a de outras listagens de bens não encontrados. Tá? Vou detalhar melhor aqui nessa ficha. Então, tenho relação de bens não cadastrados no SIGPAT. Encontrei o bem dentro da lista de bens não cotejados, transcrevo para a relação de bens para cotejamento. Aqueles que não forem encontrados, eu continuo a investigação. Tá? O próximo passo da investigação é a associação. Eu vou associar a algum bem que eu tenha deixado de encontrar dentro daquela localidade. Aí eu vou ter uma relação de bens não encontrados, eu vou fazer a comparação da descrição. Bateu a descrição, eu vou associar ele a esse bem e vou lançar no sistema, no inventário, no sistema SIGPAT. Tá? Então, aqui está o detalhamento da investigação. A investigação ela pode ser o cotejamento, associação, incorporação. Lembrando que a gente precisa lançar todos os bens que a gente inventariar. Localizou o bem, a gente precisa lançar dentro do sistema. Se não conseguir lançar dentro do sistema, a gente vai abrir a investigação. A investigação é esse cotejamento, associação e incorporação. Tá? Cotejamento. Premissas para cotejamento. Existência da plaqueta nova. O número novo não está cadastrado no SIGPAT.
e o número antigo estar cadastrado no SIGPAT. Tá? O outro fato é que esse número novo ele tem que constar dentro daquela listagem que foi disponibilizada pela SAD, que é os bens os bens não cotejados. Tá? Associação. A associação ocorrerá quando o bem não puder ser lançado no inventário do sistema SIGPAT e existir na relação de bens do setor outro bem com a mesma descrição. Anotar no bem o número patrimonial que será associado ao mesmo. A gente pode acontecer de ter um bem que não tenha patrimônio, nem antigo nem o novo, e a gente vai associar ele com um bem que a gente encontrou na listagem de bens não encontrados. Então vamos pegar o número desse bem dessa listagem e fixar com caneta, com uma etiqueta qualquer, o número que você vai associar aquele bem, né? E lançar esse bem dentro do sistema, dentro do inventário. E quando não puder fazer nem essa associação, a gente vai fazer essa incorporação. É quando o bem não puder ser lançado pelo número novo e antigo e não puder ser associado a nenhum outro bem constante na lista de bens não encontrados. Né? Esse é o último recurso para que o bem seja lançado no inventário do sistema. Temos também uma outra listagem, que é a listagem do inventário de 2009, que foi o último inventário entregue, que serviu como base para a migração dos dados. A gente pode verificar, através do número antigo, se o bem que a gente tem em mãos, né, ele foi passado essa informação para o sistema SIGPAT. Se não constar lá, é porque não foi informado para o sistema SIGPAT. Isso quer dizer que a gente vai ter que incorporar esse bem que a gente encontrou. Tá? As listagens de auxílio é a listagem que eu estava me referindo, que é a lista de bens não cotejados. Tá? Aqui você tem a coluna de bens novos, aí temos a descrição, tá? E constando aqui é um bem que possivelmente a gente vai precisar fazer a incorporação dele. Fazer o cotejamento dele. Tá? Desculpa. E essa outra listagem é a listagem do inventário 2009, que ele vai ter a numeração antiga. Tá? Não tem a numeração nova nele, só a numeração antiga. Isso a gente vai conferir, vai utilizar para conferir se o bem foi enviado na época da migração para o sistema SIGPAT. Bom, as listagens produzidas pelo sistema SIGPAT, né, a gente vai fazer o inventário dentro do sistema SIGPAT, lançando os bens através da lista da ficha de levantamento manual. Então, dentro do inventário, a gente vai poder tirar esses três principais relatórios identificados, que são os bens encontrados, bens não encontrados e bens encontrados de outras localidades. Os bens encontrados é aquele que você lançar dentro do inventário que pertence àquela unidade. Tá? Os bens não encontrados são os bens que pertencem àquela unidade que você não encontrou. Bens encontrados de outras localidades são bens encontrados na localidade que não pertencem àquela localidade. Tá? Bens encontrados. Essa é a listagem dos bens inventariados da UEL. Essa listagem servirá de base para a geração dos termos de responsabilidade patrimonial. Bens não encontrados. Esses são os bens não encontrados que pertencem à UEL. Ao final do inventário de todas as SEs, esses bens deverão ser transferidos para a UEL de bens não encontrados com a finalidade de regularizar os termos de responsabilidade patrimonial, termo de responsabilidade patrimonial das unidades de localização. Tá? Ao final do inventário, esses bens não encontrados vai ser solicitado ao secretário a autorização para a efetivação das baixas desses bens, tá? Como extraviados e outros
outras ocorrências. Bens encontrados de outras localidades. Esses são os bens encontrados na UL inventariada que pertencem a outra UL. Para regularizar o inventário, esses bens deverão ser transferidos para a UL inventariada. Após a transferência, esses bens passará a constar nos termos de cada unidade de localização. Tá? O que significa isso? A gente encontrou bens que não é do nosso setor, só que a utilização desses bens é daquele setor que a gente está inventariando. Então, esses bens vão ser transferidos para que constem dentro dos termos de responsabilidade. A gente se depara com vários gestores comentando que os bens que tem dentro do meu setor, aqueles que eu tenho, ou eu não fazendo a pesquisa, eu não encontro dentro do sistema, e aqueles que eu encontro no meu setor, eles não constam no meu termo de responsabilidade. Né? O termo de responsabilidade, ele diz bens que não estão mais no setor, e os que estão no setor não estão dentro do termo. Né? Então, esse é o momento da gente regularizar essa situação. Tá? Bom, terminando aqui a parte de apresentação, né, a gente abre aqui para as perguntas. Beleza. Como ficam as doações que os escritórios fizeram aos municípios? A Baixada Cuiabana tem bens enviados para o Hemocentro e para o município de Planalto da Serra e Chapada. Para o Hemocentro ele vai fazer o inventário. Então, pode ser que esses bens possam ser inventariados dentro do centro. Agora, os municípios, como a gente não está atacando ainda esse problema de frente, que é o inventário nos municípios, né, que é até uma questão que a gente precisa discutir com vários setores aí envolvidos, né, a gente vai ter que eu tenho um entendimento, o controle interno tem outro entendimento, né, a gente precisa de ter assim, um maior embasamento para que possa responder ou regularizar esses bens. Eu penso da seguinte forma: temos duas formas de transferência. A transferência através de cessão de uso e uma transferência que já foi efetivada, que foi a transferência permanente. Né? E isso a gente tratava como bens da secretaria e passível de inventário em cada município. Né? Já Túlio, os termos você está me ouvindo? Está me ouvindo? Tô. Ah, ok. Então tá. Aí o Ricardo vai fazer o seguinte: quando tiver as perguntas, ele vai ler a pergunta para você e você responde, tá bom? Ok. Pode ver que é um caso complicado, né? Até agora eu não consegui responder. Mas é o seguinte: o que eu penso é o seguinte: se a gente tem bens que são cedidos para alguém ou emprestados para alguém, a gente tem um prazo para essa devolução. Né? Se a gente for tratar como cessão de uso, a cessão de uso, eu não preciso fazer esse inventário, porque ao final do termo dessa cessão, os bens têm que ser prestados conta. Então, a prestação de conta é feita pelo município para a secretaria. Né? Então, eu vejo que
ele vai ter até mais cuidado com o bem do que como a gente fez essa transferência permanente no passado. Quer dizer, a gente está tratando uma unidade que não faz parte do organograma da SES como sendo um setor da SES, né? E isso é para ser regularizado. A gente não vai tratar os municípios como sendo um setor da SES, né? Assim como um órgão externo. Até que, exceção de uso, ele é usado dentro da mesma esfera, dentro da mesma do mesmo âmbito, né, da esfera do governo. Se a gente trata todos os órgãos do governo estadual como sendo transferências internas. Já o âmbito de outra esfera, a gente vai tratar como transferência externa. Isso já é tem que ter alguns apontamentos já a respeito disso. Então, eu preciso que a gente faça uma reunião com o secretário e defina qual a forma como ele vai proceder quanto aos municípios. Tá? Túlio, Pergunta. só anotando aí, bom dia, Ricardo que está falando agora. Tem uma dúvida sobre a questão do sistema de informação do patrimônio, o SIGPAT. Então, comente a questão que a gente vai ter outras etapas também para treinamento de lançamento dessas informações no sistema. Então, tem um pessoal que está com dúvida sobre essa parte de sistema de informação. Então, a gente vai ter um momento para esse treinamento também. Sim, essa já está até respondido pelo Ricardo. Já. A gente vai ter um outro momento que a gente vai poder fazer esse treinamento. Tá? O treinamento ele pode ser individual, como a gente pode usar esse mesmo canal que a gente está utilizando hoje, né? E eu vou me atentar mais a essas fases do inventário. Essa segunda fase a gente vai começar a partir do dia 15 de julho, 16 de julho, e a gente vai realmente necessitar de fazer esse treinamento e fazer os lançamentos dentro do sistema SIGPAT. Bom, outra dúvida que está surgindo é sobre as situações dos bens, né? Bens doados, bens com patrimônio, bens sem patrimônio, bens que foram doados a outro órgão, os bens que estão na unidade doados de outros órgãos. Então, eles estão com dúvida como vai ser o procedimento, o tratamento desses bens. Então, a gente vai trabalhar passo a passo. Então, pode comentar um pouco mais sobre a situação de cada um. Relata aí qual é o primeiro caso aí. Primeiro caso, um bem que está sob a minha responsabilidade, na minha unidade, que foi doado de outro setor, fora da Secretaria de Estado de Saúde. Como proceder? Olha, a gente vai inventariar esses bens, né? Lembrando que a gente vai utilizar a ficha de levantamento manual. Vamos assentar todos os bens que a gente for inventariar, podendo inclusive inventariar esses bens doados, tá? Isso manualmente. Quando a gente jogar para dentro do sistema, a gente vai lançar os bens que estão dentro do sistema, tá? Através do número patrimonial novo, certo? Não tem o número patrimonial novo, a gente vai lançar com o número do bem patrimonial antigo. Não tem o número patrimonial antigo. Convenhamos que não tem como lançar dentro do sistema. Bom, aqueles bens que não conseguiram ser lançados dentro do sistema, temos as três formas que a gente já... Vou até voltar aqui para mostrar para vocês. Tá? Fazer investigação. Ou ele vai ser cotejado, ou ele vai ser associado, ou ele vai ser incorporado. Né? No caso do bem, que foi feita uma doação para esse órgão, ou essa entidade, ou esse escritório, ele vai ser feita uma incorporação. Né? Vai ser trabalhado juntamente com o pessoal do patrimônio,
temos até aqui a presença do Edgar, do patrimônio, até ele mesmo que faz as entradas, né? Então, a conversa vai ser feita com ele, né, com o pessoal do patrimônio, para que seja feita essa incorporação desse bem, né, feito de doação ou até mesmo bens que não tenham sido inventariados no momento da migração de SIGPAT. Próxima. Plínio, só para poder esclarecer um pouquinho mais. Nesse primeiro momento, o nosso foco vai ser dar o treinamento de como vai ser as tarefas e as atividades. E é importante a gente ter em noção que nós vamos inventariar tudo que está sob as nossas responsabilidades. Esses bens ou patrimônios que vieram de outra unidade do município, que está sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde, eles serão inventariados. Vai entrar na lista de levantamento, na ficha de levantamento. Posteriormente, a gente vai dar um caminho a esses bens, porque a gente não vai conseguir inicialmente lançar esse bem no sistema SIGPAT, porque ele não deu carga no sistema. Então, a gente tem algumas estratégias depois para incorporar este bem ao patrimônio da Secretaria de Estado de Saúde. Você falou realmente ali uma situação de que um bem que foi doado à Secretaria de Estado de Saúde, que está sob a responsabilidade tua, mas sem uma documentação, sem uma questão formal, mas ele está sob sua responsabilidade. Ele deve sim levado em consideração como patrimônio da Secretaria de Estado de Saúde e deve contê-lo na ficha de levantamento, né? Posteriormente, a gente vai ver qual é a melhor forma de incorporar este bem, né, este patrimônio, como patrimônio da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, né? Então, inicialmente, a gente vai fazer o levantamento de tudo que está sob nossa responsabilidade. Posteriormente, essa ficha de levantamento vai ter o desdobramento. A gente vai fazer outras rotinas de fazer com que esse bem ou seja incrementado na nossa unidade, ou então, dado o seu devido fim, voltar ao seu órgão de origem ou oficializar esta doação à nossa unidade. Tá? Certo? Bom, uma próxima dúvida agora é dos bens a qual pertence a nossa, está no nosso inventário, digamos assim, ainda no nosso sistema, mas eu já doei este bem ao município. Então agora o processo é o inverso. Este bem está sob a minha carga de responsabilidade ainda no sistema, só que eu já doei este bem para o município ou para uma outra unidade. Bom, vou repetir novamente então, o som estava falhando. A situação é o oposto agora. Este bem estava sob a minha responsabilidade, mas aí eu doei esse bem, né? Eu dei ele para o município, ou eu dei para uma outra unidade. Só que ele ainda consta como minha carga. Como proceder? Comente sobre isso, Túlio. No caso dessa doação, né, isso vai ter que ser feita uma baixa desses bens, né, passado toda a documentação dessa doação para o patrimônio, e o patrimônio vai realizar essa baixa desses bens por doação. Esses casos podem ser tratados pela gerência de patrimônio. Contextualizando um pouquinho mais sobre esse fato, nós temos uma dúvida que foi, eu acho que da Andréia. A Andréia fez o seguinte situação. O patrimônio estava sob a minha responsabilidade, mas eu doei este bem, ou eu fiz uma transferência deste patrimônio para uma unidade da própria secretaria. Bom, se esse bem ainda encontra-se na própria secretaria, ele vai cair no inventário da outra unidade. E aquela unidade vai fazer o seu devido levantamento e devido cadastramento desse bem. Então, por exemplo, eu tinha um equipamento ou um bem imóvel sob minha responsabilidade. Eu fiz a transferência desse bem para uma outra unidade da própria secretaria.
No processo de inventário, ao concluir o inventário dessas unidades, este bem vai aparecer como bem inventariado no local aonde ele se encontra, aonde ele está realmente. Então, ele vai sair da sua carga de inventário da tua unidade e será transferido para a unidade aonde ele foi inventariado. Certo? Sim. Ele está falando. Próxima, Ricardo. Pergunta. Bom, sobre equipamentos que a gente fez o levantamento, inicialmente lembrando, nós vamos fazer o levantamento de todo o bem físico que está sob a nossa responsabilidade. Depois desse levantamento é que nós vamos ter o desdobramento do que está sob nossa responsabilidade que não foi encontrado. E aí a gente vai ter que fazer a devida investigação e a devida preenchimento dos documentos pertinentes a essas situações. Então, lembrando que a etapa do inventário, ele tem, primeira etapa, levantamento físico de todos os bens. Segunda etapa, lançamento desses bens no sistema. Terceira etapa, investigação do desdobramento daquilo que está sob minha responsabilidade, mas eu não levantei, e aquilo que está no sistema, mas que eu não encontrei. Aí a gente vai ter que fazer essa investigação para tentar minimizar o máximo possível, tanto de bens que está sob a minha responsabilidade, que não foram lançados no sistema, e bens que estão no sistema, mas a qual eu ainda não encontrei esse bem sob o nosso domínio. Né? Então, a gente tem algumas etapas para seguir. Então, a gente só vai ter um entendimento melhor após ter feito realmente o levantamento físico dos nossos patrimônios, para depois compararmos com o que realmente está no nosso sistema. E aí a gente vai ter os desdobramentos, que é a tela que vocês estão vendo. O cotejamento, a associação ou incorporação desse bem. E aí, posteriormente, a baixa daqueles bens a qual não foram encontrados, não foram cadastrados ou não está sobre o nosso patrimônio mais. Tem outras perguntas aqui. Romulo Lopes perguntou se a gente vai fazer o treinamento em loco, né? A gente também não tem diárias para poder viajar. Então, por isso a gente está utilizando esse canal, né? Até vem aqui aproveitar o ensejo para agradecer essa oportunidade aqui para o pessoal do núcleo, né? O Berdan e companhia, Márcia, Tiago, né, companhia, a oportunidade da gente estar transmitindo todas essas informações de inventário para Mato Grosso inteiro, né? Levando esse conhecimento para várias pessoas. Bom, tem uma pergunta do Caio aqui, os bens inservíveis baixados. Bens inservíveis, baixamos o patrimônio, a SES tem uma logística de recolha desses bens, desses patrimônios? É uma pergunta pertinente quanto à questão dessa logística de transporte e desfazimento. Temos um decreto que está para ser publicado, né, já está pronto, falta só publicar, que a SES ela vai ser responsável pelo desfazimento de todos os bens que não tenha como mais ser aproveitados. O denominada sucata, né? A sucata dos bens da SES, ela vai ter que ser desfazida pela SES, né? André está deitado. Bom,
Então, nesse caso, o que vai acontecer? Nossos bens são bens de hospitalares, né? Então, pode ter a questão de contaminação, descontaminação, e ter um local apropriado para poder fazer esse desfazimento. Tá? Então, já fica aí para os gestores que é a necessidade de um contrato para esse desfazimento. E também de transporte. Hoje, para poder se desfazer dos bens das SES, precisa emprestar caminhão de outros empregos, de outros órgãos, ou o próprio carro carregar os bens de um lado para o outro. Né? Não ter uma equipe de serviços gerais para poder transportar esses bens, né? São às vezes pesado ou ruim de carregar, e nosso pessoal todo, e toda a parte administrativa está se sujeitando a carregar e transportar esses bens. Né? Inclusive os escritórios, os hospitais têm muitos bens para poder ser mandados para patrimônio daqui da capital e depois ser mandado para o desfazimento lá da central de bens, né? E não tem como transportar, nem trazer do interior e muito menos levar para a central de bens. Ocasionando aí o acúmulo de bens tanto nos escritórios como nos hospitais e a gerência de patrimônio. E outro fato que ocorre é que o próprio setor que tem esses bens já para desfazimento, ele mesmo se desfaz e não registra no sistema. Então, tem como controlar, o sistema não tem como controlar os termos de responsabilidade se continuar seguindo dessa mesma forma. A gente pode se desdobrar para poder consertar e na frente vai se desfazer do mesmo jeito. Pergunta? Marco Túlio, uma pergunta da seguinte situação. O levantamento patrimonial da nossa região deve ser feito em todos os municípios que têm equipamentos com o número de inventário do Estado ou só do Escritório Regional de Saúde? Como que é? Não entendi. Se o inventário deve ser feito em todos os municípios que têm equipamentos de patrimônio da SES, ou eu vou inventariar apenas o Escritório Regional de Saúde? Como já dito anteriormente, os municípios ele não está sendo alvo ainda desse nosso inventário. Tá? Eu vou precisar reunir com o secretário para poder definir se isso vai ser vai ter alcance nos municípios. Eu vejo que sessão de uso a gente tenha um tempo de utilização desse bem. Esse bem, no final da sessão de uso, ele tem que ser devolvido para a SES, prestado conta para a SES. Né? Inclusive, muitos bens que estão sendo transferidos hoje, transferidos para o convênio tem uma data para poder prestar essa conta, para prestação de conta. E que, ao final do contrato, o município tem que prestar conta dos bens que foram transferidos para eles. Né? Então, os municípios, a gente vai ter que tratar dessa mesma forma, como sessão de uso. Ao final da sessão de uso, a gente vai renovar a sessão de uso, ou, no caso, no melhor dos casos, ou pior dos casos, eu não vou saber dizer melhor, fazer a doação para esses municípios. Né? Todo esse tempo que o bem está em sessão de uso, ele é um bem que vai ser depreciado. Né? Então, dependendo do tempo que ele esteja lá nessa unidade, na prefeitura ou qualquer posto de saúde da prefeitura, ele vai estar sendo depreciado. No final dessa depreciação, no final da vida útil desse bem, a secretaria pode fazer a doação desse bem. Quer dizer, o bem que a gente está transferindo para o município,
ele é um bem que não vai voltar para a secretaria. Ou se ele voltar para a secretaria, né, vai ser ao final da sessão de uso, e a prefeitura vai prestar conta desse bem. Né? Então, acho que não haveria necessidade de se fazer inventário dentro dos municípios. Né? Mas, do jeito que está, hoje a gente fez transferência permanente para lá, assumindo que o município fosse um setor da SES. Né? Então, a gente precisa regularizar essa situação para que seja tratado da mesma forma daqui para frente. Respondida aí a questão? Outro questionamento é a questão dos perfis e das responsabilidades, ou melhor, das autorizações ou poder dentro do SIGPAT. Se as comissões de patrimônio possuem acesso a SIGPAT, desculpa. Possui acesso à transferência e movimentações dentro do SIGPAT. Olha, o objetivo da regularização do inventário do patrimônio e das ações de patrimônio é que cada unidade tem a sua autonomia de fazer as transferências, tá? Menos entrada de bens. A entrada de bens continuaria centralizada na gerência de patrimônio. As transferências internas ou transferência entre as unidades, isso pode ser liberado para cada setor que está efetivando. Né? Lembrando que na apresentação aqui eu coloquei um dos objetivos, né, da nossa proposta de trabalho. As transferências de bens móveis permanentes serão realizadas pelos setores, utilizando o sistema SIGPAT. E uma cópia do termo de transferência será repassado para o setor de patrimônio da SES, para conhecimento da ação realizada. Bom, isso aqui é uma proposta. O que está sendo discutido hoje com a SAD, a SES e a gerência do Mário Sérgio, da definição de fluxos de processo, definindo todos os fluxos de dentro do sistema SIGPAT e todas as necessidades dos setores, né? O que o patrimônio precisa de informações dos setores e o que os setores precisam de informação do patrimônio. Né? E uma das apontamentos dos planos de providência é que os setores tenham esse acesso ao sistema para poder efetivar movimentações e algumas outras ações dentro do sistema SIGPAT. Sendo que esse estudo de o que vai ser feito, o que vai ser liberado de acesso de dentro do SIGPAT para os setores ainda vai ser definido. Nesse primeiro momento, as subcomissões ela vai ter uma ação mais maior, vai ter mais funcionalidades para poder mexer. Né? Mas depois do inventário a gente vai ter aí uma reformulação de quem vai ser o responsável por cada setor, indicado pelo seu respectivo gerente, superintendente, coordenador. Né? Isso vai ser cadastrado no sistema SIGPAT e agendado com as treinamentos, né, no controle geral do sistema, daquilo que vai ser utilizado pela pessoa. Respondido? Mais uma informação, na verdade, não é nenhuma pergunta. A Margarida perguntou sobre a apresentação enviada por e-mail. Vocês podem ter acesso a essa apresentação no próprio Telesaúde aí. Tem uma opção de baixar a apresentação, fazer o download dessa apresentação. Então, ela já está disponível no canal da Telesaúde aí com vocês realmente agora. Então, quem quiser baixar a apresentação que foi dada na videoaula pelo Marco Túlio, já está disponível para download aí na própria nossa aula, nossa teleaula. Tá? Tem uma setinha aí para download, você clica nela, ele vai abrir a opção de baixar este
este arquivo. Então, você já pode baixar e ter ele já no seu computador aí com vocês. Mais alguma pergunta aí? Caio pergunta aqui sobre as movimentações no SIGPAT, se isso vai ser aberto para poder fazer essas movimentações. Vai estar sim aberto as transferências, tá? Nesse momento de inventário a gente vai liberar os acessos para os membros das subcomissões. A Valdemir pergunta se os escritórios serão setorizados e quem vai ser o responsável, não mais o diretor? Bom, Valdemir, seguinte, a gente separou a SES, o sistema SIGPAT, ele cadastra as unidades administrativas. Unidades administrativas são o que está no organograma da SES, da estrutura da SES. Uma coordenadoria, uma gerência, tá? uma diretoria, uma superintendência. Isso são UAs. Cada UA ele tem o seu respectivo gerente, coordenador, superintendente, né? O diretor. Bom, no escritório você tem somente a diretoria. Não sei se vai continuar as gerências ou vai permanecer gerências, né? E dentro das UAs tem as divisões das ULs. Uma UA, unidade administrativa, é dividida em várias ULs, ou em uma UL. Digamos, se eu tenho um escritório regional, eu tenho uma UA, escritório regional, e uma UL, escritório regional. Tá? Você vai colocar o UL e o endereço do escritório regional. Certo? Se você quiser tratar o escritório como sendo apenas uma UL, você pode relacionar todos os bens dentro dessa UL. Né? E indicar quem é o responsável por aquela UL. Vai ser o mesmo responsável pela UA, pela unidade administrativa. E se você tiver mais de uma UL, endereços diferentes, você pode o diretor pode responsabilizar uma outra pessoa a cuidar daquela outra UL. Né? Então ele vai ter uma UL que ele vai ser o responsável e uma outra UL que vai indicar uma outra pessoa a ser responsável. Não precisa ser gerente, não precisa ser o diretor, nada. Né? Pode ser qualquer outra pessoa que seja responsável por aquela UL, mas é indicada pelo diretor. Né? Respondida a pergunta? Só complementando, lembramos que as subcomissões e a comissão central, ela é responsável pelo inventário. Ela não é responsável do patrimônio. Então, nós, como subcomissões de inventário e comissão central de inventário, somos responsáveis pelo inventário e não pelo patrimônio. Então, quem é responsável pelo patrimônio realmente são os diretores, são os secretários, são quem tem a responsabilidade técnica daquela unidade, daquele setor, daquela gerência, daquela coordenadoria. Tá? Alguma pergunta que não foi respondida ainda? Bom, então, mais alguma dúvida? Se não tiver, a gente só vai fazer uma revisão do que é importante para este momento. Lembrando, nós teremos várias responsabilidades sobre as ações que nós vamos estar executando no processo de inventário. E para cada fase, para cada etapa, a gente vai ter novos treinamentos, novos momentos
para dar o segmento das atividades de cada etapa. Nesta primeira etapa, que é a etapa de, digamos, uma pré-preparação, ela é de levantamento das UAs e das ULs responsáveis de cada subcomissão. Então, nessa principal etapa, que é o primeiro contato, é a pré-preparação. Então, nós temos como principal objeto, neste momento, de fazer o levantamento correto das ULs e das UAs de cada subcomissão ou a cada responsabilidade dessa subcomissão. Então, nesse primeiro momento, é fazer esse levantamento, para que daí nós possamos abrir o processo de inventário, para que a gente possa fazer os levantamentos e para que a gente possa fazer o processo realmente de inventário. Para cada etapa que o Marco Túlio colocou no cronograma, nós vamos ter outros treinamentos, outros momentos para dar o encaminhamento, desdobramentos, dúvidas, como é que a gente vai prosseguir, como é que a gente vai conduzir o processo de inventário na secretaria. Bom, pessoal, se não tiver mais alguma dúvida, se tiver tudo respondido aí, vamos encerrar essa apresentação. Quero agradecer novamente aqui a equipe do Núcleo, o PTEC, essa cedência desse canal de comunicação. Agradecendo a vocês também de ter paciência, de ter aguardado aí todo esse tempo essa apresentação. E quero externar aqui que estou como voluntariado nesse desafio. Foi identificado nessa experiência minha de 3 anos quais são os problemas que foram realmente acontecendo dentro do sistema Sigpat e que foi sendo estudado algumas soluções e construído algumas soluções com todo o pessoal, toda a equipe que compunha cada comissão. Quero agradecer aqui aos membros das comissões anteriores também, que contribuíram bastante nesse período todo. Agradecer em especial aqui ao pessoal da Gerência de Patrimônio, que tem dado todo o apoio para a realização desse inventário. E agradecer também aos componentes da minha comissão central aqui, que está dando apoio também para a realização desse desafio. Então, e o pessoal da SAD também, que do ano passado para cá tem se desdobrado para poder apresentar todas as soluções que estão sendo propostas para a gente. Então, finalizando, muito obrigado aí e até uma próxima. Tchau. Bom, agradecendo também a participação de todos, tudo que foi relatado, e a gente vai ter vários outros momentos para poder tirar mais dúvidas e poder afinar mais essa comunicação entre a Comissão Central e as subcomissões. Muito obrigado e tenham um bom trabalho. Também a gente vai encerrando aqui. Bom dia a todos. Não esquecemos que nós temos, durante todas as semanas, aulas do Telesaúde, então é importante que vocês possam acessar a página principal do Telesaúde para verificar aulas. A gente está nesse mês aí, é o mês do envelhecimento saudável, a gente tem bastante aula sobre envelhecimento, e hoje à tarde a gente vai estar falando um pouco sobre imunização e a vacinação antirrábica humana. Então, aos municípios aí, se programem em unidades de saúde para estar assistindo, pessoal aí dos hospitais, pessoal dos hospitais regionais, o metropolitano, quiser também assistir, é só programar e acessar nossas aulas. Então, a todos, o meu muito obrigado, tenham um bom dia e até a nossa próxima web aula. Tchau.